Olá, bom dia, tudo bem, querido aluno? Voltamos hoje aí com a nossa aula de Direito Constitucional para o curso preparatório para a Polícia Civil do Paraná. E na última aula a gente terminou falando um pouquinho sobre os nossos remédios constitucionais. Lembre que a gente está finalizando o artigo 5º da Constituição, então nós estamos dentro do tema de direitos fundamentais, direitos individuais, artigo 5º. E já no final falei para você que um dos temas mais importantes são os nossos remédios constitucionais e nós finalizamos a aula falando sobre o mandado de segurança. Hoje a gente vai começar então falando sobre o mandado de segurança coletivo, que é logo o dispositivo seguinte da Constituição. Fique atento que quando a gente fala sobre mandado de segurança coletivo, ele leva consigo todas as premissas do mandado de segurança individual. Então aqui a gente também protege um direito líquido e certo, aqui a gente também tem como impetrante tanto uma pessoa física quanto uma pessoa jurídica, como impetrado, né, aquele que seria o nosso réu da ação, pode ser tanto uma autoridade pública quanto uma autoridade privada nas funções das atividades públicas. Por isso que a gente vai continuar agora levando em consideração todas as ideias que a gente teve no mandado de segurança individual, mas pensando que o direito aqui tratado é um direito de várias pessoas. Por isso que a gente fala que ele é um direito coletivo. E o que a nossa Constituição fala a respeito desse mandado de segurança? Que isso que é importante para a sua prova. O mandado de segurança coletivo, ele é estabelecido na Constituição apenas no que se refere às pessoas que podem impetrar. Isso mesmo. Não vai ser uma pessoa física específica, mas sim uma entidade, sim uma pessoa jurídica, ela que vai entrar com a ação. E quem são elas? Nós temos legitimados específicos para esse mandado de segurança coletivo e você precisa ficar atento. Vamos dar uma olhadinha no texto constitucional. Fala a Constituição. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por, a linha A, partido político com representação no Congresso Nacional. Então, o primeiro que pode entrar com essa ação, partido político. O que a Constituição quer dizer com representação no Congresso Nacional? Ela quer dizer que esse partido político precisa ter pelo menos um deputado ou um senador eleito lá no nosso Congresso. Fique atento que esse requisito do partido político, ele é averiguado apenas no começo da ação. Ou seja, se no meio do mandado de segurança esse partido político perder a representação no Congresso Nacional, não tem problema, desde que no início da impetração dessa ação a gente tenha sim essa representação no Congresso Nacional. O que mais que a Constituição fala? Pode entrar com mandado de segurança coletivo, organização sindical, entidade de classe e associação legalmente constituída em funcionamento há pelo menos um ano em defesa dos interesses dos seus membros ou associados. Primeira informação, organização sindical, são os nossos sindicatos. Lembre que a gente pode ter aqui tanto o sindicato patronal quanto o Sindicato dos Trabalhadores. Ambos têm legitimidade. Quem mais? As entidades de classe. As entidades de classe você vai lembrar do CRM, que representa os médicos, do CREF, que representa o pessoal da educação física, do CREA, que representa os engenheiros e os arquitetos. Todos eles também têm legitimidade para entrar. E por fim, fala a Constituição, as associações. Só que para as associações ela dá um destaque. Elas têm que ser legalmente constituídas e estarem em funcionamento há pelo menos um ano. Então esse requisito do pelo menos um ano de funcionamento e de criação cabe apenas para as associações e não para os sindicatos nem para as entidades de classe, tudo bem? Fique atento também que com relação a partidos políticos não há necessidade de que eles representem nesse mandado de segurança coletivo apenas os filiados, não há necessidade. Podem representar quaisquer um desde que o mandado de segurança tenha finalidade, o seu conteúdo tenha relação com a finalidade do próprio partido político. E os demais? Os demais, eles precisam representar no mandado de segurança coletivo aqueles que eles representam no dia a dia. Então, os sindicatos vão representar no mandato de segurança coletivo não apenas os filiados, mas aqueles que eles representam como sindicatos. As entidades de classe, os médicos vão ter que ser representados pelo CRM. Não dá para o CRM representar no mandato de segurança coletivo um outro tipo de profissão. Não tem como. E as associações? Os seus associados. Dou aqui só um destaque a mais com relação às associações, que lembra que a gente já estudou no artigo 5º que é preciso que elas deem autorização expressa, que os seus associados deem autorização expressa para que a associação os represente em ações judiciais. Por isso que, para mandado de segurança coletivo, você vai lembrar
que para as associações, elas precisam estar legalmente constituídas e em funcionamento há pelo menos 1 ano e, além disso, que elas precisam de autorização expressa. Tudo bem? Vamos para o próximo, então, para a próxima ação constitucional. Mandado de injunção. Fala a Constituição. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. Do que fala esse remédio constitucional? Esse remédio constitucional, ele tá na nossa Constituição para todas aquelas pessoas que possuem um direito estabelecido na Constituição, mas não conseguem exercer esse direito, porque falta uma norma regulamentadora, faltou uma ação do Legislativo, faltou que o Legislativo criasse a norma que explicasse para eles como exercer esse direito. Um exemplo que a gente sempre vê em prova é a questão de greve dos servidores públicos. Veja comigo, os servidores públicos, eles têm direito de greve, está estabelecido na Constituição, mas eles não têm como exercer esse direito. Por quê? Porque não tem uma lei específica para eles explicando como exercer o direito. Ou seja, não tem uma lei dizendo quais atividades são essenciais no serviço público e por isso não podem parar totalmente. Não tem uma lei dizendo o tempo que os servidores públicos precisam avisar com antecedência à sociedade de que eles vão parar as atividades. Não existe essa lei. Como que eles vão negociar essa greve para que ela se finalize? Não existe. Como não existe essa lei, o que os servidores públicos fizeram? Entraram com um mandado de injunção, pedindo que o Legislativo fizesse a lei. Pessoal, depois de muito se discutir, o STF, até 2007, se posicionava no sentido de que, apesar de não haver uma previsão legal, uma regulamentação, não havia o que ser feito senão esperar o Legislativo produzir a lei. A gente fala que esse posicionamento era um posicionamento não concretista, ou seja, o STF não concretizava o direito, ele não dava o direito para as pessoas, elas tinham que esperar o Legislativo se manifestar. Bom, você já deve ter imaginado que isso não deu certo, porque hoje a gente sabe que servidores públicos fazem greve. Isso mesmo. Por isso que a gente percebe que depois de 2007, o STF começou a ter um posicionamento concretista, ou seja, ele concretiza o direito para as pessoas. Veja comigo, o que aconteceu então depois de 2007? Depois de 2007, o STF começou a dizer para os servidores públicos que eles poderiam sim utilizar o direito de greve previsto na Constituição. Só que como norma regulamentadora, eles usariam qual? A norma prevista para os privados. É isso mesmo. Os trabalhadores privados, eles têm uma lei de greve, uma lei que explica como exercer o direito. E os servidores públicos utilizam essa lei. Falou o STF que até que venha uma lei específica para os servidores públicos, ficarão esses servidores utilizando a lei de greve dos privados. Veja que o mandado de injunção, ele serve então toda vez que você tem um direito constitucional. Está lá previsto tanto uma prerrogativa com relação à nacionalidade, com relação à soberania, com relação à cidadania, com relação a liberdades constitucionais, mas você não consegue exercer. Se você não consegue exercer, falta a norma, cabe mandado de injunção. Vamos para o próximo remédio constitucional. Fala a Constituição. Habeas data. Habeas data será concedido para assegurar conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constante de registros ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Primeira possibilidade do habeas data é quando você quer o direito de informação. Isso mesmo, querido, você foi até uma repartição pública, pediu uma informação pessoal, uma informação sua para exercício dos seus direitos e a administração pública te negou. Se ela te negou, o que cabe? Habeas data. Fique muito atento, porque cabe habeas data sempre que se trata de um direito de informação. Você não quer um documento específico, você quer só a informação. Se você só quer a informação com relação à sua pessoa, você precisa entrar, caso haja negativa, com o habeas data. Veja que a Constituição fala que a entidade que te nega a informação, ela pode ser pública ou pode ser uma entidade privada de caráter público. Vou te dar um exemplo prático para você entender isso. É a questão do SPC e do Serasa. Veja, toda vez que o seu nome é colocado
no Serasa, em razão de seu nome estar sujo, né, não pagou alguma dívida, enfim, toda vez que seu nome é colocado lá, essa informação, ela tem uma repercussão pública. Sim, porque muitas vezes você não vai conseguir fazer um financiamento, você não vai conseguir utilizar o seu cartão de crédito, você não vai conseguir pegar um empréstimo. Então, o fato do seu nome estar no Serasa gera uma implicação pública. Por isso que ela é uma instituição privada, mas ela tem um caráter público. Se você vai lá até o Serasa e fala assim, olha, chegou uma notificação na minha casa e essa notificação diz que meu nome está aqui. Que empresa que colocou meu nome aqui? Qual que é o valor da minha dívida? Quando que foi registrado? Se você quer essas informações e o Serasa te nega, o que cabe? Habeas data. Então, sempre que você precisa do direito de informação, seja numa entidade pública, seja numa entidade privada, de caráter público, você entra com o habeas data. Aqui eu quero te dar uma dica muito importante que você não pode esquecer para a sua prova, pegadinha de prova. Sempre que o direito pleiteado for direito de certidão, não cabe habeas data, mas sim mandado de segurança. Por que você precisa saber isso? Lá no artigo 5º, a gente estudou que a certidão é um direito pessoal e um direito individual. Todos nós temos direito a receber do Estado as certidões de caráter pessoal para a defesa dos nossos direitos. Isso, então, é um direito líquido e certo. Não é uma mera informação, é uma certidão. Então, sempre que você quer ir na prefeitura, pedir uma certidão negativa de débitos e a prefeitura te nega, o que cabe não é habeas data, mas sim mandado de segurança. Então, para a sua prova, se falou informação, habeas data. Se falou certidão, mandado de segurança. Só que o habeas data, voltando aqui para ele, não serve só para isso. Tem a linha B do dispositivo também. E vamos ver o que ela fala. Para retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial, administrativo. Primeira informação importante, cuidado aqui com essa palavrinha retificação. Não confunda na sua prova, tem vezes que aparece como ratificação. Ratificar é confirmar e retificar. Retificar é ajustar, arrumar, consertar. O habeas data serve sempre que você precisa retificar um dado seu que está nesse banco de dados de caráter público e a administração pública te nega essa retificação. Então, seu nome está errado em alguma repartição pública ou você recebeu uma cobrança de débitos da prefeitura na sua casa, mas quando chegou lá, você viu que é mesmo o seu nome, mas o CPF está errado. Ou seja, é um homônimo. Quem é o devedor real não é você, apesar de ter o mesmo nome que o seu, é uma outra pessoa, porque tem um outro CPF. E você vai lá na administração pública, lá na prefeitura, pede para retificar essa dívida, já que não é você o devedor, e eles não retificam. Se eles não retificam, querido, o que cabe? Habeas data. Tudo bem? Vamos para o próximo remédio constitucional. Ação popular. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e no ônus da sucumbência. Ação popular. Para que serve essa ação? Gente, essa ação serve para que eu e você, cidadãos, a gente consiga impugnar, pedir para que se cessem os atos lesivos ao patrimônio público, atos lesivos ao meio ambiente, atos, gente, lesivos ao patrimônio histórico e cultural, à moralidade administrativa, ou seja, atos praticados pelo poder público que influenciam e prejudicam a coletividade, atos propriamente de corrupção. Vou dar um exemplo para você. Digamos que você tomou conhecimento de que aqui no município de Londrina, o prefeito pegou um terreno público e começou a construir uma casa para si, uma casa para ele mesmo, ou uma loja para ele. Afinal, aquele terreno estava inutilizado, né? A gente não estava precisando, a coletividade não tinha interesse nele, então ele pega para ele e começa a construir sua casa. Querido, você fica sabendo dessa informação. Você tem provas que demonstram que o que está sendo construído ali não é uma repartição pública, não é um UPA, não é um hospital, não é uma escola pública, mas é a casa dele, ou uma loja para ele, ou ele deu para uma empresa privada. E aí, querido, o que você faz? Ação popular. Você entra com uma ação popular
para pedir que esse ato do prefeito, ele cesse, que esse ato, ele pare e que, se já houver concluído o ato, que ele indenize a sociedade em razão desse ato que foi prejudicial à coletividade. Fique atento que a ação popular, o legitimado sempre vai ser o cidadão, ou seja, a pessoa que tem direitos políticos, como eu e você, que podemos votar e podemos ser votados. Nunca vai poder ser uma pessoa jurídica, tudo bem? Então, mesmo a Defensoria Pública, o Ministério Público ou uma empresa privada, ela nunca vai poder entrar com ação popular. Sempre vai ser eu e você. Fique atento ainda que a Constituição fala que ela é uma ação, a princípio, gratuita. Ou seja, caso eu e você entremos com essa ação, a gente não vai pagar custas, nem ônus de sucumbência. Você lembra o que é o ônus de sucumbência? Quando a parte que perde paga para o advogado que ganha na ação. Esse é o ônus de sucumbência fixado pelo juiz. Não haverão esses pagamentos, salvo se, destaca a Constituição, for demonstrada má-fé. Ou seja, salvo se a pessoa que entrou com essa ação, ele na verdade queria apenas macular a imagem do prefeito, ou seja, não tinha o intuito, querido, de realmente anular um ato lesivo, porque era tudo mentira. Ele só queria prejudicar aquele prefeito da cidade. Como esse era o objetivo dele, era isso que ele queria, então, sendo identificada a má-fé pelo judiciário, ele vai ser condenado sim, em custas e em honorários de sucumbência. Afinal, a gente não pode movimentar a máquina judiciária para o nosso bel prazer, né? Apenas para situações de vingança, não é esse o objetivo. Tudo bem? Finalizando aqui os nossos remédios constitucionais, quero fazer um resumo para você. Lembra que a gente falou dos remédios constitucionais administrativos, já ficou aí um pouquinho para trás, né, do nosso artigo 5º, direito de petição e direito de certidão. E falamos dos judiciais, habeas corpus, primeiro ali, ó, o HC, que a gente verificou que cabe diante da infração da nossa liberdade de locomoção. Habeas data, né, que a gente tratou sobre informação e retificação de dados. Mandado de segurança, que a gente viu que é para direito líquido e certo. Mandado de injunção, quando a gente tem o direito, mas falta norma regulamentadora. E ação popular, atos lesivos ao patrimônio público, ao meio ambiente, patrimônio histórico e cultural, moralidade administrativa, tá bom? Alguns direitos do artigo 5º, direitos individuais que ficaram aí para trás das nossas aulas. Fiz um resuminho aqui, vamos ver cada um deles bem rapidinho, são super simples, você vai perceber. Devido processo legal, ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. O que é devido processo legal, querido? É o processo em que se garante o cumprimento integral da lei. Ou seja, a gente precisa que haja uma lei prévia estabelecendo as diretrizes desse processo e que essa lei seja cumprida diante do processo. A gente precisa que nesse processo se garanta o contraditório, que se garanta a ampla defesa, possibilidade de fazer provas. Ou seja, é preciso um processo justo. Apenas com base num processo justo, baseado na lei, é que a gente vai poder ou privar alguém de liberdade ou privar alguém dos seus bens. O que mais a gente tem aqui? Contraditório e ampla defesa. Aos litigantes em processo judicial administrativo e aos acusados em geral são assegurados contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Contraditório e ampla defesa. Primeiro, contraditório. Contraditório é a possibilidade de rebate dentro do processo, a possibilidade de você contestar, a possibilidade de você mostrar a sua versão dos fatos. O que você, querido, tem a dizer a respeito daquela acusação. Esse é o contraditório. Precisa ser garantido em todo o processo, seja judicial, seja administrativo. E a ampla defesa? A ampla defesa é a possibilidade de você usar todos os tipos de prova, desde que não ilícitas, você lembra disso que a gente já estudou, a gente não admite, de acordo com a Constituição, provas ilícitas no processo. Mas, não sendo essas, eu posso utilizar perícia, testemunhas, documentos, tudo que eu puder me valer para provar a minha inocência dentro de um processo, eu posso utilizar. Veja que a Constituição deu um destaque, falou que a ampla defesa e o contraditório, eles são admitidos tanto nos processos judiciais quanto nos processos administrativos e nos acusados em geral. Ou seja, em qualquer âmbito, em qualquer lugar que você for acusado, você tem direito ao contraditório e ampla defesa. O que mais a gente tem aqui? Publicidade do processo. A lei só poderá restringir publicidade do processo, dos atos processuais, quando a defesa da intimidade ou interesse social o exigirem. Publicidade do processo, gente, a regra é que os nossos processos, eles são públicos, ou seja, todo mundo pode ter acesso aos processos, não só as partes, mas
a Constituição deu um destaque. Esses processos poderão ser declarados sigilosos, ou seja, poderão ter a sua publicidade reduzida, desde que haja situações envolvendo intimidade ou interesse social. Situações envolvendo intimidade, você pode pensar casos envolvendo crianças, não podem ser públicos. Situações relacionadas ao direito de família. Dentro do âmbito dos crimes, você pode pensar em alguns envolvendo estupro, alguns envolvendo algum desvio de conduta da pessoa e que se queira resguardar a sua proteção e a sua intimidade. Dentro do âmbito trabalhista, a gente pode pensar em algumas situações de assédio moral que também podem ser resguardadas da publicidade. Ou seja, sempre que o interesse das partes em razão da proteção da intimidade estiver sendo discutido, vamos privilegiar o resguardo da intimidade e não a publicidade. Mas a Constituição ainda fala quando o interesse social o exigir. Ou seja, processos em que o Estado está resguardando, por exemplo, a segurança da sociedade. Alguma informação que seja muito importante para a coletividade e que vise o resguardo da sua segurança podem sim também não ser abertas ao público, não serem públicas dentro daquele processo. Tudo bem? Mais um direito individual. Prisão. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir liberdade provisória com ou sem fiança. E mais uma aqui que caminha junto. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, salvos nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definido em lei. Gente, a prisão, já comentamos isso em sala, ela é a última instância dentro do direito. Ela é a última penalidade, porque ela visa restringir um direito muito importante que é a liberdade de locomoção. Por isso que a gente usa a prisão em última circunstância. Se admite-se a liberdade naquele processo, privilegiamos a liberdade. Se não existem ali os requisitos para a prisão preventiva, então sim, vamos garantir a liberdade. Além disso, o dispositivo fala que a prisão ela vai ocorrer, obviamente, em flagrante, sabemos disso lá das aulas de penal, também por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária, e ela dá um destaque que não é tão comum para o nosso dia a dia, nos casos das transgressões militares. Lembre que no âmbito militar, nós estamos falando de uma justiça que segue uma lei específica. Nós temos a justiça militar, temos os tribunais militares, e eles têm disposições e regramentos próprios. Lá se admite, inclusive, prisão a título disciplinar, como sanção mera em razão de um ato de desrespeito dentro do próprio serviço militar. Então não se aplica pra gente as prisões previstas no regime militar, mas para eles, mesmo que não sejam hipóteses de flagrante e de decisão fundamentada, lá pode existir, uma prisão específica. Então é por isso que, salvo as militares, que não cai na nossa prova, né? Salvo as militares, temos prisão apenas em flagrante e por ordem fundamentada. O que mais nós temos na Constituição? Gratuidade da justiça. São gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei, registro civil de nascimento e certidão de óbito. Fique atento, querido, a Constituição falou que são gratuitos para os reconhecidamente pobres, certidão de nascimento e de óbito. Provavelmente você sabe que atualmente nós garantimos essas duas certidões para todas as pessoas, de maneira gratuita. Por que isso? Porque a lei infraconstitucional ampliou o direito. A lei infraconstitucional, ela veio e disse que para todos vai ser garantido essas duas certidões de maneira gratuita. Mas e para a sua prova? Para a sua prova, você precisa saber o dispositivo constitucional, porque a lei infraconstitucional não vai ser cobrada. Então, nesse caso, saiba, a Constituição traz como uma ação afirmativa, lembra que a gente já estudou? Uma discriminação positiva, ou seja, gente, uma forma de materializar a nossa igualdade material, é garantir apenas para os reconhecidamente pobres a certidão de nascimento e de óbito de maneira gratuita, tá bom? O que mais? Duração razoável do processo. A todos no processo, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantem a celeridade da sua tramitação. A Constituição estabeleceu que o nosso processo terá duração razoável. A gente sabe que, infelizmente, na prática isso não acontece muito, mas para a nossa prova temos que privilegiar o conhecimento da Constituição. Ou seja, de modo geral, os nossos processos terão que ser céleres, rápidos, para atender a sociedade e para objetivar
o quanto antes o bem da vida, fazer com que as pessoas que entraram com a ação, elas alcancem o quanto antes o bem da vida pleiteado. Por isso que os processos precisam ser, em regra, céleres. Agora entrando nos nossos últimos 4 parágrafos do artigo 5º, finalizando esse artigo 5º, o que eles falam pra gente? Parágrafo 1º. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. O que significa isso? Todas essas normas que a gente viu, todas do artigo 5º, elas, no momento da sua publicação, lá em 88, quando a Constituição foi promulgada, ou se houve mudança constitucional por via do processo de emenda, né, que a gente já estudou um pouquinho também, essas normas, no momento em que elas foram publicadas, elas já se aplicam imediatamente. Ainda, meu querido, que falte uma norma regulamentadora, imediatamente os juízes, os legisladores, todos os aplicadores do direito já precisam olhar para essas normas e aplicá-las no dia a dia. Ainda que falte uma norma, eles precisam usar essas normas como interpretação. Eles precisam, no caso concreto, se valer desses princípios e desses direitos constitucionais para resolver os conflitos presentes no dia a dia. Por isso que elas têm aplicação imediata. Elas já estão valendo pra gente e para todas as outras pessoas, tá bom? O que mais a gente tem aqui? Artigo 5º, parágrafo 2º e 3º. Os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais que a República Federativa do Brasil faça parte. Esse dispositivo nos auxilia a entender que a Constituição, ela é muito mais do que meramente esse texto que a gente acabou de ler. Ela é, na verdade, uma parte de algo que nós chamamos de bloco de constitucionalidade, ou seja, não apenas a Constituição, mas os princípios que decorram dela e os tratados que o Brasil faça parte, a gente já vai ver que são aqueles de direitos humanos que foram aprovados com o quórum de emenda. Todos eles fazem parte do que a gente chama de Constituição. Ou seja, é um bloco, é um texto muito maior, é um texto que precisa ser respeitado por todos e que vai além dos meros dispositivos aqui tratados, tá bom? Parágrafo 3º, um dos mais importantes para a sua prova, fique atento. Os tratados e convenções de direitos internacionais sobre direitos humanos, que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros serão equivalentes a emendas constitucionais. O que esse parágrafo fala pra gente? Esse parágrafo, primeira informação dele, foi introduzido na Constituição em 2004 por uma emenda constitucional. Quando ele foi introduzido, gente, ele estabeleceu que todos os tratados com cunho de direitos humanos, ou seja, que visem a proteção da pessoa, que tragam direitos básicos, direitos mínimos, todos esses tratados que forem aprovados no nosso Congresso Nacional, pelo processo da emenda constitucional, eles entrarão no nosso ordenamento jurídico como se fossem Constituição. Eu sei que a gente não estuda para a nossa prova processo legislativo, porque não cai no seu edital da Polícia Civil do Paraná, mas saiba apenas como a gente faz a aprovação da emenda. Por quê? Porque está aqui previsto no artigo 5º, parágrafo 3º. Como que a gente aprova a emenda? Ele vai falar pra gente. Sempre que nós tivermos 2 votações nas 2 casas do Congresso por 3/5 dos votos. Então, o nosso tratado internacional de direitos humanos, como ele falou aqui, chega para o nosso Congresso, vai para uma das casas, passa pela primeira votação nessa casa. Nessa casa, ele vai precisar ser aprovado por 3/5 dos membros. Passa por mais uma votação, precisa ser aprovado por 3/5 dos membros. Muda de casa, vai para outra casa do Congresso. Precisa ser aprovado no primeiro turno por 3/5, mais um turno de votação, precisa ser aprovado por 3/5 novamente. Passou por esse processo, ele entra no ordenamento jurídico, não como uma mera lei ordinária, não como uma lei qualquer, mas como Constituição. Então ele entra no topo do ordenamento jurídico. Vamos dar uma olhadinha nesse desenho aqui, ó, que vai nos ajudar a entender um pouquinho. Querido, essa pirâmide a gente estudou no começo do nosso curso, mas eu falei pra você que eu ia deixar um espaço em branco nessa pirâmide para te explicar lá no final do nosso artigo 5º, e é aqui nesse momento em que eu quero te explicar o espaço em branco que eu deixei. Primeiro, dá uma olhadinha na primeira escala da pirâmide, tá lá a nossa Constituição,
Junto com a Constituição, você sabe que estão as emendas constitucionais, porque elas são Constituição. E estão também os tratados internacionais de direitos humanos aprovados com o quórum de emenda, que eu gosto de falar que é o quórum do 2/3/5, 2 votações nas 2 casas do Congresso por 3/5 dos votos. Querido, mas a gente sabe que não existe no Brasil apenas os tratados internacionais de direitos humanos que foram aprovados com esse quórum, verdade. Existem tratados de direitos humanos que foram aprovados antes de 2004, ou seja, não tiveram a possibilidade de serem aprovados com o quórum de emenda. Por quê? Porque não havia essa disposição na Constituição. E nós sabemos que existem muitos tratados de direito internacional com cunho de direitos humanos que não passam por essa votação, não conseguem ser aprovados com essa votação. Ou seja, são aprovados com um quórum menor e por isso vão para outro lugar do ordenamento jurídico. Para onde eles vão, querido? Para aquele limbo constitucional que eu te falei, para aquele limbo do ordenamento jurídico, ou seja, para a segunda escala da nossa pirâmide. Tratados internacionais de direitos humanos não aprovados conforme o quórum da emenda constitucional. Então vamos lá, onde estão esses tratados internacionais que foram aprovados para o nosso ordenamento jurídico, mas sem o quórum de emenda? Esses tratados internacionais de direitos humanos, eles têm um conteúdo muito importante. Como eles têm um conteúdo muito importante, eles não vão ficar como lei ordinária comum. Eles vão ficar abaixo da Constituição e acima da lei. Por isso que a gente fala que eles são infraconstitucionais e supralegais. Veja que ele está aqui, ó, na segunda parte da nossa pirâmide. Todos, então, que são tratados internacionais de direitos humanos não aprovados conforme o 2/3/5, as 2 aprovações nas 2 casas do nosso Congresso por 3/5 dos votos, eles vão ficar nessa segunda escala da pirâmide. E qual tratado tá aqui que você já conhece, gente? O nosso Pacto de São José da Costa Rica. Lembra que a gente estudou sobre a prisão civil do depositário infiel e a gente falou que apesar de haver previsão constitucional, ela não se aplica mais porque o Brasil aderiu a esse tratado? Pois é, o Brasil aderiu a esse tratado, ele tem conteúdo de direitos humanos, mas ele foi aprovado antes de 2004, então ele não teve oportunidade de ser aprovado com o quórum de emenda. Como ele não teve essa oportunidade, ele entrou no nosso ordenamento jurídico abaixo da Constituição e acima da lei. Como ele está abaixo da Constituição, ele não consegue modificar o texto constitucional. O texto constitucional prevalece e a gente viu que está escrito lá na nossa Constituição ainda essa disposição de que a gente pode fazer a prisão do depositário infiel. Mas a gente viu que ela não se aplica mais. Por quê? Porque ele está acima da lei. E se ele está acima da lei, ele revogou a legislação que dizia como fazer a prisão, de que forma fazer, quanto tempo a pessoa poderia ficar presa, como que ela poderia sair, pagando quanto. Toda a lei que dispunha a respeito da prisão civil do depositário infiel saiu do ordenamento jurídico, porque esse tratado a revogou. Tudo bem? Mas saiba que ainda tem um outro tipo de tratado, né? Você tá perguntando aí, certeza, Lara, mas e os tratados que não têm conteúdo de direitos humanos? Os tratados que não têm conteúdo de direitos humanos vão ficar para baixo, vão ficar junto das nossas leis gerais, no mesmo patamar jurídico, tá bom? Então eles vão entrar no nosso ordenamento jurídico, mas nem com a posição de Constituição, nem com a posição de supralegalidade, tá bom? Vamos finalizar aqui nosso artigo 5º, parágrafo 4º, vai falar a Constituição. O Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. Sabemos que o Brasil já aderiu ao nosso Tribunal Penal Internacional, então é sim possível que os crimes sejam levados para lá, alguns crimes específicos, você não precisa se preocupar, porque para a sua prova esse dispositivo não cai relações, né, não cai as disposições a respeito do Tratado Internacional, ao Tribunal Penal Internacional, mas saiba que ele existe, o Brasil fez adesão por participar dele. Tudo bem, querido? Vamos finalizar então aqui o conteúdo de direitos individuais. Muito obrigado pela presença e até já com direitos sociais.